Para todas as glória a Deus. A paz do Senhor a todas as irmãs. Eu quero deixar como texto base, nesta manhã, sobre o extraordinário de Deus. É um testemunho de cura, de milagre, de restauração, do impossível de Deus mesmo, feito na vida da minha irmã. Ela não está aqui, ela está trabalhando, e nós vamos glorificar o nome do Senhor nessa manhã com esse testemunho maravilhoso. E o texto que eu quero deixar aqui para a nossa meditação, que se encaixa dentro desse testemunho, é Lucas 1, versículo do 36 ao 38, que diz assim: Isabel, tua parente, igualmente concebeu um filho na sua velhice, tendo este já tendo este já o sexto mês para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a tua serva, está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. E eu vou repetir aqui o 37. Porque para Deus não há impossível em todas as suas promessas. Eu estava aqui ouvindo, né, a irmã Célia, louvando os hinos da harpa, né? E ela louvou dizendo: firme nas promessas do Senhor. Louvado seja Deus. Firme nas promessas do Senhor. E é sobre isso que eu quero falar, sobre o impossível, sobre promessa. Eu sou a eu sou a segunda filha, né, da minha mãe. Somos 4 filhos. Vem o meu irmão mais velho. Eu sou a mais velha das meninas. E dentro dessas 4 meninas, né, vem a minha irmã, que é depois de mim, que é a Eliane. E ela ficou muitos anos casada, né? E não gerava filhos. Não gerava filhos. E a irmã Érica, com muita fé, eu fui a primeira da minha casa que aceitei a Jesus e entrei com essa missão, né, de ganhar minha família para o Senhor Jesus. E essa minha irmã, eu sempre que chegava na casa dela, ela tinha aqueles chamados uns bibelôzinho, que era sempre assim. Eu chorava quando eu via aquilo, esses enfeites de colocar nas estantes, e sempre ela comprava a patinha e os patinhos. Sempre ela comprava uma galinha e os pintinhos. Aí tinha sempre a mãe e os seus filhotinhos. E a minha irmã, ela chorava pedindo a Deus um filho. E eu comecei a dizer para ela esse versículo, que para Deus nada é impossível. E falava para ela: minha irmã, pede ao Senhor, porque Deus, ele pode todas as coisas. E eu lembro que uma vez ela gritou para mim e disse assim: Érica, eu não quero ter que ir para a igreja para pedir um filho a Deus. Ela não era cristã e ela falou assim, bem rebelde comigo: eu quero ter um filho, igual todas as mulheres têm, normal. Aí eu disse assim: mas eu conheço mulheres na Bíblia
clamaram ao Senhor, como Ana, mulheres que eram estéreis, e Deus realizou esse milagre através do clamor. E os anos foram se passando. Ela já com o seu casamento com 10 anos, casada com uma pessoa. Minha irmã bebia muito, o marido dela também bebia muito. Porém, ambos eram um casal assim excelente como pessoa, ajudava a gente. Esse marido, ele tinha um, assim, uma condição assim melhor assim entre todos, ele tinha uma condição melhor. E a minha irmã também sempre trabalhou, então a vida dela era cuidar dos sobrinhos, tinha sempre presente, ela sempre foi aquela tia atenciosa. E aquilo ali, no meu coração, eu ficava o tempo todo, Deus, dá um filho para minha irmã. Eu vinha para a casa dela para fazer consagração, o Senhor mandava eu vir orar por ela e eu vinha. E eu dizia para ela, irmão, vamos pedir ao Senhor. Ela aceitava a oração, o marido dela, enfim, mas eles não decidiam para o Senhor, eles bebiam muito, porém respeitava, né? E eu vinha na casa dela, fazia jejum, eu clamava, eu pedia. E teve uma dessas consagração que eu lembro, que eu senti que eu tinha falado uma besteira. Assim, quando eu já estava para ir embora, eu disse assim para ela, falei, irmã, eu vou falar uma coisa para você. Você vai ter esse filho. Eu tenho convicção que você terá esse filho. Nem que não seja desse homem. Depois eu caí em cima do que eu estava falando. Eu falei, beleza, acho que eu falei besteira. E ela começou a rir. Aí ela não era nem casada com essa pessoa, porém eles viviam juntos 10 anos. Mas eu não sabia que eu estava profetizando o milagre da minha irmã lá na frente. Passado uns dias depois daquela consagração, minha irmã começou descobrindo várias coisas sobre aquele homem que ela vivia há 10 anos. Apareceram duas mulheres grávidas dele, para o sofrimento, a tristeza da minha irmã. Pensa numa pessoa que o mundo dela desmoronou, ela simplesmente chorava. O marido dela, ela ia para minha casa, porque eu moro mais distante, né? Hoje eu estou aqui na casa dela e o Senhor colocou no meu coração. Aqui é um pouco barulhento, porque aqui é agitado. Não é igual lá em casa é mais tranquilo. E é uma comunidade aqui. E aí eu não sabia que eu estava ali profetizando o futuro da minha irmã. E o que aconteceu? Eu pedindo ao Senhor, muito a Deus pela minha irmã, pedindo ao Senhor, muito a Deus pela minha irmã, né? Para que o Senhor pudesse dar esse filho a ela, a qual tanto ela queria, tanto ela pedia ao Senhor. E ela começou a descobrir várias coisas. Apareceu uma mulher grávida, daqui a pouco apareceu outra. Minha irmã sofria, chorava, aquele relacionamento terminou e ela ficou assim, sem chão e pensando: meu Deus, eu mesmo sou estéril, não posso ter filho, porque já que o homem agora tem dois filhos, duas mulheres grávidas dele na rua, e ela ficou muito arrasada. Você que é mulher, você que está me ouvindo, está entendendo o que eu estou falando. E o casamento termina,
debaixo de toda essa situação. Passado um tempo lá na frente, a minha irmã conhece uma outra pessoa. Ela refaz a vida dela. E quando ela começa a ter esse relacionamento, né, com essa pessoa, ela simplesmente tem o desejo de fazer o que ela não fez no seu primeiro casamento, que é buscar. E quando a minha irmã buscou esse tratamento, ela ficou sabendo que ela tinha aqueles micropolicistos no seu ovário, era o que a impediam de engravidar. E ela começou tomando aquela medicação durante 3 meses. E os médicos falaram, depois de 3 meses você volta para a gente. E quando ela retornou, já pedindo com certeza a Deus alguma chance de poder engravidar, simplesmente os médicos deram o diagnóstico a ela de que eles não sabiam o que estava acontecendo, mas aquele remédio não tinha feito nenhum efeito, pelo contrário. Os micropolicistos agora tinham passado para o outro ovário e os médicos deram zero chance dela engravidar. Minha irmã saiu muito arrasada daquele médico e ela decidiu ir fazer a, a, tão, a tão extraordinária campanha de buscar ao Senhor. Porém, ela era mundana, ela bebia, assim, ela era a que se ocultar. Ela disse assim, ela só contou para minha mãe, disse assim, olha, eu vou fazer uma campanha na igreja, mas eu não quero que a senhora fique comentando com ninguém, tipo, ninguém da família, né, que a nossa família é grande, tipo assim, e falou aquilo para minha mãe. E a minha mãe contou para mim, né? A irmã mais velha, que sempre orou por ela, falou: olha, a Liana está fazendo uma campanha, mas ela não quer que ninguém saiba. Ela está muito arrasada, porque os médicos não deram zero chance dela engravidar. E ela está nesse casamento novo, né? Era um casamento novo que ela estava. E também essa pessoa que agora estava com ela não tinha filhos, enfim. E eu comecei, ela orando na campanha dela de cá e eu orando de lá, pedindo a Deus, Senhor, dá um filho à minha irmã. Senhor, agora ela está te buscando, e clamando e pedindo. E aquela campanha parece que durou durante um mês. Um mês, era por semana, né? Uma vez na semana, essa igreja, a igreja do meu cunhado, onde a minha outra irmã dirige essa congregação junto com meu cunhado. E a gente orando, intercedendo e pedindo, né? E feliz, porque agora minha irmã estava buscando ao Senhor. O tempo passou, aquela campanha terminou. Isso aconteceu no ano de 2000, eu não sei se foi 2010 ou 11, mas pela minha memória foi 2010 ou 2011, é porque eu não marquei para poder trazer certinho para vocês. E eu trabalhava, nessa época, eu trabalhava como técnica de laboratório e eu me acordei para trabalhar numa manhã muito maravilhada com um sonho que eu tive. E nesse sonho, era um sonho extraordinário. Como eu já contei aqui alguma parte, né, do meu testemunho, o meu esposo era um ex-dependente químico, né? Porém morreu
nos braços do Senhor, graças a Deus. E eu sonhei com ele, mas depois as irmãs vão entender. Eu tive um sonho em que o meu esposo morria de bala perdida. E eu chegava, olha, na funerária. É uma funerária próxima, né? Perto da minha casa. A Maria Cruz conhece. Eu chegava naquela funerária para poder chegar no velório. Tinha recebido aquela notícia que meu marido tinha morrido de bala perdida. Ônibus, eu não sei porque eu estava dentro do ônibus, estava chegando de algum lugar e falava, Deus, eu ainda não acredito que meu marido morreu de bala perdida, porque ele estava na sua presença, Senhor, eu não acredito que isso possa ter acontecido. E eu ficava o tempo todo falando com Deus, falando, Senhor, por favor, eu não consigo crer nisso, Senhor, que está acontecendo. E foi aí que eu entro dentro daquela funerária e chego lá, eu encontro o corpo do meu esposo estendido, um médico legista ia fazer a autópsia daquele corpo, ou seja, era um sonho, algo totalmente ao contrário de algo normal, por ser um sonho. Eu estava entrando dentro da funerária para poder velar o corpo do meu marido, mas chegando lá, eu de costa eu vejo um médico legista. Ele estava totalmente de branco, vestido com seu jaleco de branco, e eu via o corpo do meu marido estendido em cima de uma maca, e eu vi quando o médico legista abriu a perna dele, abria a perna dele com aquele bisturi, e lá dentro o médico legista, quando eu pensava que ia sair uma bala, que foi o que eu fiquei sabendo que ele tinha morrido de bala perdida, o médico legista, que eu não via o rosto dele, porque ele ficava o tempo todo de costas para mim, ele tirava de dentro daquela perna um fruto. E eu só via quando ele pegava aquele fruto e dizia assim para mim: Isso é um milagre. E colocava aquele fruto na minha mão. Gente, eu via, o médico legista colocava aquele fruto na minha mão e estava cheio de sangue e dizia para mim: Isto é um milagre. E eu ficava ali vendo aquele extraordinário de Deus, meu marido, quando ele tira aquele fruto de dentro da perna dele, que não era uma bala, e coloca na minha mão e dizia: Isto é um milagre. O corpo do meu marido começa a voltar em vida. O meu pastor atual, desse tempo que pastoreava nós, entrava dentro daquela sala e levantava sua Bíblia e começava a gritar para o povo: É um milagre, o irmão Edinaldo está vivo, é um milagre, o irmão Edinaldo está vivo. E eu acordava daquele sonho. Imagine a irmã Érica impactada com o sonho que eu não conseguia discernir, que eu não sabia o que estava para acontecer. E eu acordei naquela madrugada, a gente tem que sair muito cedo, porque a gente mora longe. E eu trabalhava nessa época em Teresópolis, eu tinha que subir a Serra de Teresópolis. E eu lembro que eu, passando no meio do caminho, passou uma Kombi de cristão, de pessoas da igreja, e me ofereceram uma carona até chegar à pista onde eu ia pegar o ônibus, e eu aceitei. E quando eu vi aquele crente, eu comecei a contar aquele sonho. Eu disse: Irmãos, eu estou maravilhada com o sonho, mas no sonho, meu esposo morria, de repente eu vi o fruto. O médico legista falava para mim que era um milagre, botava aquele fruto na minha mão e todo mundo via, ficava maravilhado. Nossa, mas que sonho tremendo é esse, irmã Érica? É alguma coisa boa. Gente, pensa numa pessoa que foi para dentro do trabalho.
Eu contava aquele sonho para todo mundo. Eu queria o discernimento, eu queria que Deus usasse alguém, eu por misericórdia. Além de ter alguns sonhos proféticos, Deus também me dá o dom de discernir alguns sonhos. Mas esse eu não conseguia discernir. Eu simplesmente eu contava aquele sonho para um e para outro. Gente, será o que... Aí, como meu esposo ele oscilava muito na fé, então eu ao mesmo tempo que eu tinha medo do sonho, que eu achava, meu Deus, será que vai acontecer alguma coisa com meu marido? Será que ele vai morrer de bala perdida? Ou será, Senhor, que vai ser o milagre da salvação completa, da libertação completa, porque ele vivia oscilando na fé. Ora, ele estava bem, ora, ele tinha recaída. E eu voltei para casa daquele dia inteiro de busca de um discernimento que eu não encontrava. E quando eu chego em casa não, cheguei no comércio que meu marido tinha na época, eu trabalhava fora, né, nessa clínica, nesse laboratório, e ele trabalhava no comércio. E quando eu cheguei naquele comércio, o meu marido estava desesperado. Ele lançava aquelas caixas de frutas e legumes, e às vezes a gente tinha que armar a banca por lá de fora, e ele colocava tudo para dentro e dizendo assim, Érica, vamos rápido, Érica, me ajuda. E eu falando, o que está acontecendo? E ele disse assim, a sua irmã foi baleada. Irmãs, eu perdi o chão na hora. Eu, como assim? A minha irmã foi baleada? Sim, parece que foi uma bala perdida. Irmãs, ali eu já não lembrava do sonho que eu fiquei contando durante todo o dia. Mas agora eu já estava vivendo aquilo que Deus me mostrou. Rapidamente, nós tivemos que pegar aquela Kombi, jogamos as crianças dentro da Kombi e descemos. Por eu morar distante, viemos para o centro, aqui mais para o Rio, né? Eu moro no Rio, mas eu moro mais afastada. E viemos naquele desespero, meu telefone não parava de tocar, e eu querendo uma notícia da minha irmã, e eu desesperada. E eu dizia, gente, como minha irmã tomou aquele tiro? Não sei, foi bala perdida. Ela estava saindo para pagar uma conta. Eu falei, mas aonde foi esse tiro? E disseram, o tiro foi na perna. Irmãos, quando falaram o tiro foi na perna, Deus ele me trouxe à tona, oh glória. Eu estou me arrepiando, gente, porque isso é o extraordinário daquilo que Deus faz. Quando falaram para mim que o tiro foi na perna, o Senhor me trouxe à tona todo aquele sonho que eu tinha tido naquela madrugada e que passei o dia todo contando o sonho para as pessoas e pedindo discernimento. E eu dizia, meu marido transtornado naquele volante, desesperado, querendo chegar naquele hospital, e eu dizia, eu não tinha contado para ele o sonho. Eu disse, de novo, eu tinha esse sonho essa noite. E quem tomava um tiro na perna era você. Você morria. E de repente, mas o meu marido ele não conseguia me ouvir. Eu lembro dele concentrado naquele volante, só querendo chegar. E eu peguei, e o meu telefone toda hora tocava, era a minha irmã chorando, era minha mãe, e alguém queria, não tinha a notícia correta para me dar do que estava acontecendo, e eu querendo falar com um e com o outro, e enfim, cheguei naquele hospital. Quando eu cheguei naquele hospital, nós ficamos apreensivos do lado de fora, e aquela bala que entrou na perna da minha irmã, diz os médicos que ela ricocheteou
ou seja, ela entrou na perna e ela foi para a barriga dela, foi para a barriga da minha irmã, assim, não direto, ela deu uma volta da perna e como nós somos, né, as irmãs já perceberam, nós somos cheinhas, e aquela bala ficou na barriga da minha irmã, os médicos ainda não sabiam. Isso foi o relato que a minha irmã contou para nós, como se deu o extraordinário de Deus na vida dela. Mas pensa, como eu falei aqui no início, nós fomos nascidos e criados numa comunidade, estamos expostos a todo tipo de perigo. Minha irmã tinha saído para poder pagar uma conta de casa, e no meio do caminho ela é alvejada com aquela bala que ela não sabe de onde veio aquela direção. Ninguém queria socorrer a minha irmã, porque as pessoas viam e tinha medo, achava que ela estava envolvida, porque que ela tinha tomado aquele tiro. Foi quando ela, no meio do caminho, gritava e pedia socorro, e toda ensanguentada, ela encontra a minha cunhada, irmã do meu esposo, e a cunhada dela, irmã do marido dela. E elas duas começam a movimentar pessoas para levar minha irmã para aquele hospital. Socorrer a minha irmã, levar ela para o hospital. E ela disse no relato dela de que ela gritava para os médicos: minha barriga está queimando, minha barriga está queimando. E eles falavam: mas você não tomou tiro na barriga, você tomou tiro na perna. E ela: doutor, eu não sei, minha barriga está queimando. Aí os médicos disseram: vamos ter que bater uma tomografia nela para ver se ela recebeu algum outro tiro. E ali, irmãs, para a honra e glória do nome do Senhor, a minha irmã estava ali diante de uma situação muito difícil, quase impossível para os homens. Pensa quando algo acontece dentro de uma comunidade. Nós, nascidos e criados aqui nesse lugar, muitas pessoas nos conheciam. Os quatro cantos desse lugar só dizia que a minha irmã foi baleada, tinha recebido um tiro. E todos estavam esperando a notícia, se era vida ou se era morte. Todos estavam apreensivos, todos estavam contando aquela história. Ou seja, como eu falei aqui no início, a minha irmã passou por um estado de penina, de penina não, de Ana. Ela passou pelo estado de Ana. Ela foi escarnecida. Seu marido deu filho a outras. E aquela história foi contada também, muitas pessoas sabiam. Ela passou pelo tempo dela da humilhação. E aí, misteriosamente, ela agora estava passando dentro dessa aprovação. Aprovação essa que ocasionou nessa fatalidade. Ela agora, os médicos decidem, vamos fazer uma ressonância nela para saber se ela recebeu mais alguma bala perdida. E a minha irmã disse que entrou dentro daquele tubo. E ela disse assim, com fração de segundos, me puxaram para fora. Automaticamente, Érica, quando eu entro dentro daquele tubo da ressonância, eles me puxam para fora e dizem assim para mim, as enfermeiras: mãe, por que você não nos contou que você está grávida?
Irmãs, eu estou contando aqui, eu estou me arrepiando, porque é como se eu tivesse vivenciando esse dia. E minha irmã disse, essa minha irmã ela é muito emotiva, ela é muito alto astral, e ela disse assim, que ao mesmo tempo que ela chorava pela sua barriga estar queimando, ela gritava de alegria. Mentira, estou grávida! Tem certeza que eu estou grávida? Ai, por favor, onde está meu filho? E ela vibrando de alegria, era uma mistura de emoção, de choro, de tristeza e de alegria ao mesmo tempo, impactada daquele milagre a qual ela agora estava vivenciando. E, de repente, nós lá fora, desesperados, querendo uma notícia do médico. Nós queríamos uma notícia do médico, porque a minha irmã estava lá sobre o cuidado, a gente não sabia de nada. E quando o médico sai para dar notícia, ele diz assim: olha, o caso da Eliane é muito grave, porque a bala entrou pela perna, ricocheteou para a barriga, e ela está lá dentro em plantos, dizendo para nós que ela não sabia que ela está grávida, porém ela está de 3 meses de gravidez. Irmãs, pensa a minha família vibrando de alegria por uma irmã que mais de 10 anos pedia a Deus, queria ser mãe, mas agora estava entre a vida e a morte. Mas para Deus nada há impossível. Quando Deus ele quer fazer na minha, na tua vida algo extraordinário, Deus ele vai gerar em você algo que é impossível aos homens. Ô, glória! A minha irmã tinha passado por um tempo de humilhação, de escárnio, de pessoas, porque nós que somos mulheres sabemos e entendemos aquilo que eu estou falando aqui. O ex-marido havia engravidado 2 no meio da rua e ela foi descobrindo várias coisas. Ela ficou muito tempo abatida, mas agora Deus dá a ela um novo casamento. Agora Deus está realizando na vida dela o impossível, porque os homens deram 0 chance dela engravidar. E Deus ele é tão maravilhoso quando ele quer fazer o extraordinário na minha e na tua vida, que ele permite todas aquelas pessoas que sopraram o seu nome, falando sobre a sua humilhação, eles agora vão ter conhecimento do milagre de Deus na sua vida. Oh, glória! No momento em que toda essa achou que a resposta seria luto, pensaram que ia ter luto na minha cara. Deus, ele trouxe, ele estava respaldando, oh glória, a minha família, dizendo: eu gero vida. Eu gero vida no meio do caos. Eu gero vida no impossível. As pessoas ligavam para nós. Eu lembro que a minha sogra, na época, me ligou querendo, no momento lá da situação, que me ligou dizendo assim: Érica, e aí tem notícia da Eliane, o que está acontecendo? Eu só chorava e dizia, eu falava: dona Nilza, minha irmã está grávida, e como todos nós vibrávamos por esse milagre, havia um coral de glória na casa da minha sogra, e todo mundo pegava aquele telefone e falava: o quê? A Eliane está grávida. Gente, pensa no alvoroço do que Deus fez no momento que era tristeza e que poderia ser luto.
Os médicos chegaram para nós, explicaram a situação. Olha, nós vamos ter que fazer uma mini cesárea. Irmãs, o que eu estou contando para vocês é o extraordinário, verdadeiramente. E uma mulher de 3 meses de gravidez pode fazer uma mini cesárea superficial para tirar uma bala alojada na sua barriga, com um feto de 3 meses. Oh, glória! Deus, ele é maravilhoso. Não há nada impossível para o meu e para o seu Deus. Deus, ele é fiel. A minha irmã recebeu uma anestesia, igual uma mulher para dar à luz de parto. Recebe uma anestesia na sua coluna. É feita aquela cirurgia. A cirurgia foi tipo cesariana, porque a bala que entrou na perna, olha o mistério, irmãs. Deus falando comigo através do sonho. Aquele sonho era o livramento da morte. Porque Satanás, ele veio roubar e matar. Ele queria matar a minha irmã antes que ela soubesse do milagre dela. A minha irmã havia feito campanha, glória, na igreja. Minha irmã decidiu fazer a campanha na igreja, que eu falei que a duração era de 1 mês. Quando a minha irmã decide, quando aquela campanha termina, a minha irmã nem sabia que ela estava de posse do milagre dela. Oh, glória! Ela já estava com aquela criança no ventre. E Deus só quis mostrar a ela que ele era Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Satanás ficou tão furioso com aquela campanha, com aquele passo que a minha irmã deu, com o extraordinário que ela ia receber, que a bala da perna, irmãs, misteriosamente recosteia e vai para a barriga. É algo improvável, é algo impossível, é algo extraordinário de Deus. Aleluia! O que eu estou contando aqui para as irmãs é algo vivido e presenciado. Louvado seja o nome do Senhor. Os médicos tiram aquela bala da barriga da minha irmã. A cirurgia foi feita tipo uma cesárea, porém diferente, né? Porque a cesárea fica quase que invisível. E a minha irmã não. Eles explicaram para a gente que teve que abrir várias camadas da gordura, que ela é gordinha, né? Da sua barriga até chegar até a bala. E eles deram 0 chance de vida para a criança. Porque no momento que minha irmã é anestesiada, da sua cintura para baixo, irmãs, essa criança também ficou anestesiada. Mas aos cuidados de Deus. Aos cuidados do Senhor. Quando ela se recuperasse, aquela anestesia passasse, eles iriam saber se aquela criança teria resistido ou não. Para a honra e glória do nome do Senhor, nós hoje contamos esse milagre do extraordinário de Deus. Vitor Josué nasceu para a honra e glória do nome do Senhor. Deus, ele realizou esse extraordinário na vida da minha irmã, para provar para mim e para você. Aleluia! E eu que aquela palavra que eu falei, achando até que eu estava doida, que eu disse para ela, irmã, você vai ter o seu filho, nem que não seja com essa pessoa. E eu achei que eu falei besteira.
Mas Deus estava profetizando algo lá na frente que ia acontecer e eu, ao menos, não sabia. Até porque ele sempre gostou muito do cunhado nosso, mas eram os planos de Deus para o futuro. E às vezes nós achamos que estamos falando de nós mesmos. Eu lembro que eu falei para ela, Deleta, irmã, eu acho que eu falei alguma besteira. Mas eu disse assim, você vai ter o seu filho, mesmo que não seja com esse homem. Eu não sabia nada sobre aquela pessoa. Eu não sabia nada daquela vida dupla e oculta que ele levava. Eu não sabia nada que o casamento da minha irmã ia terminar e Deus ia proporcionar a ela um novo casamento. Ia dar a ela a vitória, um milagre extraordinário. Então, irmã, eu termino aqui com um testemunho maravilhoso, que eu tenho prazer de falar. E eu quero dizer para você, mulher que é espírita, mulheres que já foram desenganadas pelo médico, que o médico diz que não tem mais jeito. Eu quero dizer para você, tem jeito sim. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus, ele veio para nos dar vida. Jesus, ele gera vida dentro de nós. Basta que nós exercitemos a nossa fé nele. Louvado seja o nome do Senhor. Esse capítulo aqui de Lucas, primeiro, vai falar sobre o milagre de duas mulheres. Isabel, ela concebeu o filho na sua velhice, e sobre Maria, que deu à luz ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ela, no final, aqui no 38, ela diz assim, então disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpre em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Maria estava disposta a cumprir a sua missão, aquilo que Deus havia confiado. A minha irmã uma vez gritou para mim e disse, eu quero ter um filho, igual todas as mulheres têm. Eu não quero ter que ir para a igreja, mas quando Deus, aleluia, ele quer realizar o impossível na minha e na sua vida, nós temos que obedecer o Senhor, mesmo que seja pela dor. Aquele fruto do sonho era o meu sobrinho. E pensa na irmã Érica, maravilhada, de Deus ter me mostrado algo tão extraordinário e ter dito para mim, olha como eu livro um dos seus. Nessa época, nós estávamos fazendo uma campanha da família na minha igreja e eu estava orando pelos meus. E o Senhor foi fiel na minha vida e Ele também é fiel na sua vida. Aqui eu termino esse testemunho para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Amém, glória a Deus, né? Como que Deus faz realmente o extraordinário. Disso aí eu não sabia, a Érica nunca tinha me contado, né? Mas como Deus faz, né? Deus, ele faz, meu Deus. Ficamos impactados, né, com esse testemunho, porque só Deus faz isso, só Deus, ninguém mais, porque, meu Deus, que coisa linda. Obrigado, Senhor. Obrigada, obrigada. E as Aleluia. irmãs que escutaram, né, que estavam junto conosco aqui, foi gravado, graças a Deus, né? E vai servir de muito testemunho para muitas pessoas que estão desesperadas porque quer um filho. Tu és fiel, Senhor. Pode pausar a gravação, Gerar, irmã. outros porque estão orando, pedindo bem dos seus. Ah, tá. Esqueci. Foi, não foi? Desculpa, eu esqueci, irmã. Ainda não A irmã pausou, Jéssica. não. Não. Pode botar no stop para ver se vai. Ainda está gravando. Ah.